Olá, meu nome é Janderson Araújo e essa é a palestra 10 dicas ou mais para vender moda pela internet. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho formação em design gráfico e MBA em gestão de marketing, mais de 15 anos de experiência em marketing, branding e negócios digitais. Sou consultor de negócios digitais pelo Sebrae Santa Catarina e também sou sócio fundador da SizeBay, uma startup de tecnologia que desenvolveu aí uma solução para resolver um dos problemas mais sérios aí de quem vende roupa pela internet, que é a desconfiança do consumidor quanto ao caimento da roupa e o tamanho da peça que ele deve levar. Os objetivos dessa palestra, então, é desmistificar o tema. Como consultor, eu converso diariamente com muitos e muitos empreendedores que têm diversas dúvidas sobre como montar o seu negócio, sobre como fazer uma loja virtual, e a maioria deles tem muito medo e desconfiança se vale a pena, se não vale, se funciona, como é que faz. Então essa palestra aqui reuniu 10 dicas, das 10 das dicas que eu mais dou durante as minhas consultorias. Então ajudar os empreendedores que estão iniciando ou pensando em iniciar as suas vendas pela internet, tirando essas dúvidas e talvez ajudando eles a corrigir alguns passos aí que possam não terem sido dados aí com tanta certeza, né? E inspirar aqueles que ainda não possuem e nem pensaram ainda em ter o seu negócio nas nuvens, né? Eu tenho uma crença muito forte aí que todos os negócios devem ter uma interface aí para venda ou para negociação ou para conversa pela internet. Então eu espero inspirá-los aí a começar a pensar com carinho sobre esse assunto. Nada melhor de começar ao assunto falando um pouco dos números do e-commerce no Brasil. Talvez você não saiba, mas o e-commerce brasileiro cresce em média 20% ao ano. E isso nos últimos 5 anos. Mesmo com crise, mesmo com todas as dificuldades que a gente percebe aí no nosso Brasilzão, a gente percebe aí que as vendas online realmente são aí um fenômeno. E isso não é nenhum milagre, mas sim trata-se de uma demanda reprimida, né? As pessoas querem comprar na internet, então quando surgem novas lojas, as pessoas continuam consumindo. Então é uma demanda que precisa ser atendida e espero aí que hoje surjam mais novas lojas a partir dessa palestra. Bom, o varejo online em 2004 no Brasil faturou em cerca de 35,8 bilhões de reais. O número de pedidos atingiu o impressionante número de 103,4 milhões de pedidos realizados e entregues. Desse número, 17% desses pedidos foram de itens de moda e acessórios, o que torna esse segmento o maior segmento, o segmento de maior representatividade em vendas no e-commerce brasileiro. Isso não se diz respeito ao faturamento, porque como os números mostram aqui, o faturamento, o ticket médio das vendas em moda é realmente abaixo da média dos demais itens. Apesar dos números, esse 17% encantar muitas pessoas, o mercado brasileiro de moda online ainda é tamanho P quando a gente compara ele com mercados mais evoluídos como os Estados Unidos, por exemplo, onde a gente percebe que as varejistas como a Nordstrom e a Macy's o e-commerce representa 15 a 18% do seu faturamento total. Já aqui nas nossas terras tupiniquins, Renner e Marisa, esse número chega a 1%. Isso acontece também com marcas. A marca americana Gap tem 15% do seu faturamento total vindo de lojas online, enquanto a Hering tem apenas 1%. E aí fica o meu desafio aí para vocês, né? De que o mercado online de moda comece a crescer mais no Brasil para que a gente consiga aí atingir esses números aí tão bacanas aí dos mercados mais evoluídos. Só depende de vocês aí, produtores de marca, lojistas que querem vender online, a gente atingir essa meta aí e perseguir essa meta aí, porque tem muito a crescer, né? Se o mercado maduro chega a esse valor, significa que o mercado ainda de e-commerce brasileiro de moda pode crescer aí cerca de 15 vezes. Bom, para que isso aconteça, para que o e-commerce de moda brasileiro possa crescer, vamos aí às dicas que foram aí o tema e o título da nossa palestra. A primeira dica é: descubra seu público. É impensável você considerar que uma marca, um produto, uma coleção tenha sucesso se quem o criou não pensar no público que ele vai atingir, né? Quem é a pessoa que vai utilizar, quem é a pessoa que vai comprar, como é que ela pensa e tudo mais. Então, a primeira parte de um e-commerce de sucesso é você descobrir e definir claramente seu público.
Aqui eu mostro para vocês uma ferramenta bem bacana de como é que você faz isso, que é utilizando o conceito de personas, né? O resumo que eu vou, é um resumo que eu vou dar aqui, vocês podem procurar como desenvolver ou como criar personas aí no Google e você vai achar várias dicas de como construir isso. Mas basicamente personas são personagens fictícios criados para representar os diferentes tipos ou segmentos de usuário dentro do público-alvo que você quer atingir, né? Ele pode ter um comportamento definido, poderia utilizar várias questões em relação a essas pessoas que você pode construir. Esse exemplo aqui, por exemplo, é de um software, né, que é vendido pela internet, onde que a empresa construiu quais são os personagens, né, quem são as personas para quem eles vendem. E você pode perceber que cada persona tem um estilo diferente, né? Um estilo de se vestir, um estilo de se portar, que diz muito sobre aquilo que ela é. E ao redor dessas personas tem alguns comportamentos e crenças que elas têm que ajudam muitas vezes as marcas a se posicionarem. A quando forem, por exemplo, se comunicar com o público A, utilizem determinadas palavras, determinadas imagens que se conectem muito melhor com o seu background cultural, com as suas expectativas e necessidades. Assim, quando eu vou me comunicar com o público B, eu utilizo uma outra abordagem. Então é importante vocês segmentarem quem são os clientes de vocês e tentar personificá-los utilizando aí a estrutura de personas, para que vocês possam realmente entender para quem que vocês vendem e aquelas pessoas para quem vocês vendem, quais são as expectativas, desejos e ansiedades que elas têm para que vocês possam atendê-los aí plenamente. A segunda dica de hoje é crie uma proposta de valor clara, né? Quando a gente fala de proposta de valor clara, a gente tem que lembrar que seja um e-commerce, seja a sua marca, o seu produto, você tem uma marca aí que você estampa nesse produto. E uma marca, ela deve sim ter uma missão, um valor, quais as visões que ela tem de futuro, o que elas acreditam, o que você imagina do futuro, para que você consiga construir esses valores, essas crenças de forma a se conectar com as pessoas, com o público que você se relaciona. É importante também que uma marca tenha também toda essa proposta visual, um tom de voz, como é que você escreve o seu texto, como é que você se expressa visualmente, quais cores você prefere, para que a sua marca tenha uma identidade tão clara que consiga conversar como dois bons amigos com o seu público. Um exemplo interessante dessa dica é o site Vista Direita. O site Vista Direita é um site que vende camisetas com temática da política de direita e ele conseguiu criar um posicionamento muito claro que você pode perceber, seja nas estampas, seja no produto que eles estão vendendo, seja na expressão dos modelos do site, seja nos comentários e artigos do blog, as frases que eles vão colocando em vários pontos do site de pensadores de direita e até mesmo no manifesto, né, que eles colocam já na home, onde que eles dizem que eles nasceram em defesa das liberdades individuais. E eles discorrem todo um conteúdo falando sobre ideias, pensamentos que eles têm e que definem eles como únicos. Obviamente, eles vão atrair um público muito claro, pessoas que gostam ou que pensam da mesma forma e vão repelir a quem pensa de forma diferente. E isso é normal, isso em branding não só é normal, como muitas vezes é desejável. E a nossa terceira dica é escolha a melhor plataforma para suas vendas. Para entender um pouco o que é uma plataforma. A plataforma é a tecnologia em cima da qual você ou uma empresa que você contrate para desenvolver o seu e-commerce vai criar a sua loja virtual. Existe uma infinidade, né? Acredito que milhares de plataformas diferentes que atendem necessidades diferentes para todo tipo de tamanho de loja. E a pergunta mais comum que eu ouço nas minhas consultorias é: ok, Janderson, mas qual é a melhor? E a resposta é depende da sua loja, né? Então são 4 pontos importantes de você avaliar antes de escolher uma plataforma. O que tem que levar em consideração? O tamanho da sua loja, se ela é pequena ou grande, se ela vai ter muitos acessos ou pouco acessos. O segundo ponto é que essa plataforma ela atenda seu público, né? Que você consiga prestar um bom serviço ou ser rápido o suficiente, se você vai ter um público muito grande, que ela consiga ser rápida, que ela consiga resolver rapidamente os processos para que o seu público se sinta bem, que você consiga prestar um bom serviço. Que comporte seu mix de produto. Então,
Depende se você tem um mix de produto muito grande. Por exemplo, se você é uma multimarca e vai trabalhar com 25 marcas e cada marca vai ter, sei lá, umas 300 referências. Então você vai precisar de uma plataforma que consiga comportar muito mais produtos, serviços, estoques do que se você tiver, por exemplo, uma marca com poucos produtos. E o último item, e esse é matador, esse aqui define tudo, é que você possa pagar. Porque não adianta nada você ter uma plataforma gigantesca ou maravilhosa demais e que você, no final do mês, não consiga pagar o aluguel dela. É quase como você alugar uma loja gigantesca num dos principais pontos comerciais de São Paulo e você não ter produtos para vender ou clientes suficientes que consigam gerar renda suficiente para você pagar o aluguel. Então, rapidamente, algumas dicas. Imagina que você, por exemplo, tem uma quantidade de produtos muito finita. Você trabalha com produtos que tem um estoque pequeno e que tem um giro muito alto e você hoje venda de mão em mão esses produtos, né? A tradicional sacoleira, né? Então, você não precisa nem ter uma plataforma de e-commerce para colocar o seu negócio na internet. Você pode muito facilmente pegar esses produtos, fotografar, colocar ali, criar uma página no Facebook ou enviar esses produtos para a sua rede de contato, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, né? E você pode colocar na descrição do seu produto aí um link para pagamento, seja no PagSeguro, no PayPal, e no final das contas você utiliza, sei lá, o Correios ou até mesmo o motoboy, ou você entrega em mãos. Então, mesmo uma loja extremamente pequena, com produtos estilo sacoleira, consegue hoje estar na internet, né, vender através da internet sem precisar, inclusive, ter uma plataforma, né? Agora, se você, por exemplo, já é uma empresa que já tem uma linha de produtos um pouco maior, que tem uma certa regularidade, que tem um estoque, que produz com uma certa recorrência, mas mesmo assim você tem uma quantidade pequena de referências, você pode procurar uma plataforma que permita que você tenha, por exemplo, uma página mais simplificada, que você possa investir mais em conteúdo e disponibilizar poucos produtos. Então, fuja de uma loja que tenha muitas opções de pesquisa, de busca, porque senão os seus produtos vão ficar perdidos ali no meio. Agora, se você pretende criar um e-commerce com muito mais glamour e você defina que os produtos que vocês vão vender são produtos exclusivos para as pessoas exclusivas, poucas quantidades para que não haja a repetição e você vai trabalhar com um alto padrão, você pode escolher uma plataforma que permita personalização, porque a personalização nesse caso é mais importante do que uma gestão de loja muito grande, do que uma gestão de muitos produtos. Então você precisa personalizar essa tua loja para que ela consiga, através do layout, dos conteúdos, dos vídeos que você possa estar colocando ali, gerar realmente uma experiência ou uma expectativa, né, de que sejam produtos realmente exclusivos e que realmente eles se justifiquem o preço que você vai cobrar. Agora, se você está pensando aí numa loja maior, você está construindo uma multimarca, se você quer vender N tipo de marcas, N tipos de produtos, estoques muito grandes, aí vale a pena você então investir em plataformas que são boas em gerenciar uma quantidade muito grande de produtos, que tem um bom sistema de busca, que tem um bom sistema de organização, que você possa criar, organizar produtos por marcas, produtos por tipo, produtos por estilos, para que o seu cliente não se perca na navegação. Lojas com uma quantidade muito grande de produtos também é interessante que se utilizem de algoritmos de recomendação, para que o cliente, ao navegar pela sua loja, ele consiga receber indicação de outras peças, de outros produtos que tenham a ver com aquilo que ele está navegando. Afinal de contas, ele não vai conseguir navegar por toda a loja. Então é importante você habilitar essa loja para que tenha recursos que ajudem o seu consumidor a não se sentir perdidos dentro dela. Bom, independente, né, da plataforma que te atenda agora, é sempre importante que você pense grande, mas comece pequeno. Mesmo que você escolha uma multimarca e você quer trabalhar com várias marcas, é importante que você pegue, por exemplo, uma plataforma gratuita que tenha uma quantidade de produtos, que você possa começar a colocar esses produtos para começar a testar, perceber se os seus clientes vão vender, para que aí, a partir desse desenvolver, desse crescimento orgânico, né, você possa ir escalando. Uma vantagem fantástica na internet é que você pode ir migrando de plataformas para plataformas,
de uma forma muito mais fácil do que se você fosse trocar, por exemplo, de prédio, né, de uma sala comercial para outra. Bom, a nossa quarta dica é crie uma experiência única para o seu consumidor. Independente do tamanho da loja, da plataforma escolhida, você precisa gerar uma experiência única. Você precisa construir um ambiente que o consumidor perceba que foi feito para ele, né? Você precisa encantá-lo aí nessa experiência. Mesmo que você tenha uma loja grande, que tenha uma quantidade infinita de personalização, até mesmo se você escolher uma plataforma ou utilizar o Facebook e seu Instagram, por exemplo, para criar essa experiência. Então, independente do tamanho, né? Independente dos recursos financeiros, você consegue personalizar essa experiência, né? Afinal de contas, a criatividade consegue transformar qualquer espaço. E aqui tem uma dica, um exemplo muito claro disso, né? Quem podia imaginar que você conseguiria construir uma loja, uma boutique de moda dentro de um furgão? E essa empreendedora conseguiu fazer isso utilizando a criatividade. E essa mesma criatividade você pode trazer para dentro do seu ambiente online. É importante algumas dicas aí para que você consiga construir uma experiência na sua loja, é que você imagine, você construa, por exemplo, a página principal, a home da sua loja. O que é importante ter? Você tem que imaginar que ela é como se fosse a fachada da sua loja, né? O que a gente destaca numa fachada? A gente coloca claramente a marca, às vezes a marca fica um pouco maior do que nas outras seções do site. A gente tem uma seleção de produtos e de conteúdos e de anúncios na home que devem comunicar para o consumidor o que ele pode esperar daquela loja, qual é o comportamento, quais os estilos de produtos que eu vou encontrar ali dentro, quais os tipos de proposta, de valor, de promoção, né? Tudo isso você constrói na sua página inicial, fazendo com que o consumidor se sinta interessado, né, em entrar, porque ele se identifica, seja com o produto, seja com uma forma de comunicação, seja com o tom de voz que você utiliza para falar da sua marca, ou também seja pelas promoções que estão ali. Quando você entra realmente dentro de um e-commerce, é importante que você construa toda uma experiência escolhendo muito bem as cores que esse e-commerce vai ter, qual é o fundo do e-commerce, quais os tamanhos das fotos, como é que você organiza os títulos, os textos, quais as fontes que você utiliza para que todo ele consiga expressar né, o seu tom de voz, o seu jeito de escrever, aquilo que a gente falou lá sobre a gestão da marca, sobre como construir uma proposta de valor. Assim como as frases, os manequins, no caso os modelos, eles devem ter uma atitude compatível com a loja, né? Principalmente se você é uma loja de uma marca específica. Então, não basta apenas colocar fotos de manequins de qualquer jeito ou fotos, você precisa trazer uma atitude que condiza efetivamente com a sua proposta de valor. Um exemplo bacana aqui de personalização e de experiência é a loja do Porta dos Fundos, né? Que apesar de eles terem utilizarem uma plataforma bastante rígida, eles conseguiram, através da criatividade, aí, tornar ela uma experiência bem divertida, né? A primeira coisa que a gente percebe é que eles utilizam os próprios personagens das sketches, né, os próprios humoristas, para apresentar os produtos. E isso em si já dá uma diferença total na marca. Você consegue ver graça, humor, você vê as expressões deles e isso já é uma forma de personalização. Nenhuma outra loja, né, terão esses modelos ou terão essas atitudes que eles estão tendo aqui. Eles também substituíram alguns parâmetros do sistema, como botões de Veja Mais, Compre, por bordões que eles mesmos utilizam, como Eita, quero agora, ou é isso que eu quero, Mário Jorge, que são termos que as sketches são muito claras e a gente percebe nas sketches que eles estão utilizando no e-commerce. Quando você entra num produto, por exemplo, é interessante, olha só, como é que eles personalizaram a questão do tamanho. Além do P, M, G e GG, eles criaram o tamanho Totoro, que é efetivamente o personagem aí do Totoro, que é o maior que existe ali na Porta dos Fundos e que eles fazem bastante sátiras ali pelo seu formato, pelo seu estilo corporal, né? O produto também conta que, ao invés do produto ter uma descrição, os produtos trazem aí as sketches que originaram os produtos, tornando a experiência aí bem bacana. Outra coisa divertida que eles fizeram, e super simples, é que ao invés de eles colocarem, por exemplo, lá no saque, contato, @Porta dos Fundos, eles colocaram Judite, @Porta dos Fundos, fazendo uma menção aí àquela atendente terrível
que irritava e quase matou do coração o Fábio Porchat em uma das suas sketches aí para o site. E a nossa quinta dica é: procure fazer amigos e não clientes. Quando a gente coloca no Google Images a palavra clientes, essa é uma das primeiras fotos que são exibidas ali no buscador e que fala muito sobre esse conceito de cliente. Cliente é um ser que a gente não conhece, que a gente não tem muita ideia de quem seja, nós não sabemos os seus sentimentos, porque ele tem uma relação muito de consumo apenas. Agora, quando a gente digita a palavra amigos, essa é uma das primeiras imagens que se apresentam. E é bem esse o conceito. Amigos são aquelas pessoas que estão do nosso lado, que batalham junto com a gente, que estão lá para comemorar ou para se entristecer. E o objetivo das empresas e marcas que vendem produtos hoje é conseguir construir em torno de si uma comunidade de amigos, de evangelizadores, de pessoas que defendem a sua marca. Uma forma muito clara de você perceber se você tem se você tem clientes ou amigos é você perceber, você analisar as postagens da sua marca. Quais são as fotos que vocês estão publicando lá? Quais são as frases que você está colocando lá? E o que as pessoas que te seguem estão fazendo? Eu peguei 3 exemplos de imagens que circulam em redes sociais de lojas que consideram que atingiram esse status de, ao invés de ter clientes, terem amigos. A primeira delas é da Brixton Joinville, é uma loja que vende roupas aí, streetwear. E olha só que bacana, são fotos que mostram o pessoal, shows dentro da loja, amigos se reunindo para tirar fotos aí na porta da loja, gente que chega lá para sentar e escrever uma poesia, shows que eles estão patrocinando que tem muito a ver com essa comunidade de amigos do quais eles estão. A segunda loja é a Oliver Tree, que é de Timbó, também aqui de Santa Catarina, onde que dá para ver claramente que muito mais do que um ponto de vendas, realmente é um ponto de encontro de amigos, de pessoas que têm o mesmo estilo, que acreditam nas mesmas coisas. As pessoas vão lá para tomar uma cerveja, vão lá para bater papo e nesse bate-papo acabam trocando ideias sobre moda, comprando as suas roupas. É um espaço realmente de convivência e de consumo. E a terceira loja, que na verdade é uma marca, a terceira loja ela é a Use Virá, que ela tem tanto um espaço físico que atende seus clientes, quanto ela também é uma empresa, é uma marca que desenvolve coleções, na verdade camisetas e pôsteres com temáticas cristãs muito bacanas. E olha só que interessante, as fotos como mostram essa interação com as pessoas, seja no dia do videogame, que eles chamam os clientes lá para jogar videogame, a forma como eles produzem aí as suas sacolas de forma totalmente personalizada, shows que acontecem dentro da loja. E aí os clientes felizes aí por estar compartilhando, tendo essa experiência com as suas marcas. É bem bacana vocês perceberem e eu separei alguns itens interessantes aqui da Use Virá, que é do Instagram deles, né? Vale a pena vocês visitarem o Instagram do Use Virá para vocês entenderem essa dinâmica, né? No caso aqui, o criador da estampa, né, o criador da coleção, postou um rascunho da próxima estampa e colocou como nascem as estampas. E olha só que interessante, já tem 346 pessoas curtindo essa postagem, tentando adivinhar que estampa vai sair e dando dicas de como ela pode terminar, que é um processo genuíno de cocriação utilizando as redes sociais. Um segundo exemplo, olha só que bacana, essa aqui é uma estampa que a marca já possuía e aqui tem um exemplo, um pôster que eles estão fazendo com essa estampa. 708 pessoas curtiram essa estampa e outras começam a comentar. E olha só que interessante, o Sérgio Melo comenta, que lindo, já estou juntando dinheiro para fazer no braço. Ou seja, as pessoas, os consumidores dessa marca, estão dispostos a tatuar as estampas que são produzidas pela marca. Isso mostra um nível muito, mas muito alto de amadurecimento dessa comunidade de amizade. E olha só, essa aqui foi uma postagem interessante que a marca recebeu através essa conversa através do WhatsApp, onde que o cliente ele se sente tão honrado, ele fala que ele ficou maluco porque ele comentou com o colega do trabalho dele que ele estava falando com o pessoal da Use Virá, né? E olha só que ele fala, ele não acreditou que vocês realmente conversam comigo, sabe? Tipo ser humano. Mas é um baita diferencial mesmo, as empresas geralmente são muito frias, principalmente de e-commerce.
E olha só o que o pessoal do Use Virar respondeu. Pessoal, não precisa ficar maluco não, a Virar é uma marca feita por pessoas iguais a você. E aí a gente tem aqui uma sequência de comentários dos usuários que relatam que realmente são bem tratados pela marca. A verdade, eu, sempre, eu fui e sou bem atendida com o maior carinho pela marca. Vocês são um exemplo. E a dica de número 6 é: tenha o melhor vendedor do mundo. É engraçado porque sempre quando eu dou essa dica para as pessoas, elas falam: pô, peraí, Janderson, mas eu tô falando de e-commerce, cara, eu quero montar uma loja virtual, eu não quero ter vendedor, nem gosto disso. E as pessoas, é um erro muito comum que as pessoas cometem, acreditando que pelo fato de ser e-commerce não existe vendedor. Mas sim, e-commerce possui sim um vendedor, né? E o nome dele é conteúdo. O conteúdo é o vendedor silencioso do e-commerce. Ele fala diariamente, constantemente com seus clientes. Sempre quando eles acessam o seu produto, eles vão ver a descrição, o título, eles estão conversando, na verdade, com o vendedor da sua loja. Né? E o que acontece na maioria das vezes, as lojas criam, né, as empresas criam suas lojas virtuais e acabam desprezando esse vendedor. E o que acontece numa loja física acontece numa online. Um vendedor desprezado acaba não tendo prazer e paixão de falar dos seus produtos para os seus consumidores, e aí o que acontece? As vendas não acontecem, né? É importante lembrar que o melhor vendedor é aquele que consegue fazer os outros se apaixonar por aquilo que eles vendem, né? E isso tem muito a ver com o cuidado que você tem com esse vendedor. Será que você tem ensinado esse vendedor a entender como é que funciona o produto? Você tem dado argumentos para que ele possa se apaixonar por aquilo que ele está vendendo? Afinal de contas, ele vai precisar encantar as pessoas. Então você, como gerente da loja ou dono de uma marca, precisa abastecer, né, as pessoas que constroem os conteúdos do seu produto para que elas possam realmente se apaixonar por eles e construir uma descrição muito mais vivaz, muito mais vendedora. Aqui eu vou dar um exemplo bem claro de dois vendedores, né? Eu encontrei, aliás, três vendedores. Eu encontrei 3 vendedores na internet que tentavam vender roupas para mim, e eu vou mostrar para vocês o que eles me falaram sobre essas roupas. O primeiro deles queria me vender uma regata. E olha só o que ele me apresentou. Olha, Janderson, uma regata crochê black and white, né? Essa aqui é uma regata em algodão, trabalho em crochê, sem fechamento. Essa peça é feita à mão, podendo haver pequenas irregularidades. Ela tem na cor preto e branco. Você compraria esse produto? Ou a descrição, a abordagem desse vendedor foi uma abordagem que estimularia você a comprá-lo? A mim, negativo, né? Porque ele não conseguiu apresentar o produto de uma forma que me encantasse, de uma forma que me interessasse. Agora deixa eu dar esse outro exemplo aqui, né? A camisa recortes Arara, né? Olha a descrição do vendedor. Janderson, verão é isso, estampas que se misturam com formas e formam uma composição única, cheia de vida e alegria. A mescla de tecidos, tramas e estampas foram uma das características pedidas para a estação. Então aposte na sua. A camisa feminina, confeccionada em cetim, ela tem uma estampa de arara, abotoamento central, e ela tem um destaque para as costas que ganha um recorte vazado. Ela é feita 100% em poliéster. Bom, já mudou completamente o cenário, né? Essa seria provavelmente uma camiseta que eu compraria para minha esposa, né? Que está me vendo agora, olá Paty, que eu compraria para minha esposa, justamente porque o vendedor conseguiu apresentar argumentos, ser inspiracional o suficiente para ela, poxa, faz sentido essa marca. Um outro exemplo de um bom vendedor é esse aqui, né? Olá, Janderson, essa aqui é a calça skinny sarja, né? A calça skinny faz parte das peças mais usadas pelas mulheres da atualidade. A grande vantagem dessa peça está no conforto que ela proporciona ao vestir, além da fácil adaptação para diferentes ocasiões. Esse modelo de cintura média tem bolsos na frente e atrás, além de passagem para o cinto. Essa calça é confeccionada em sarja e ela tem stretch, algodão e elastano. Uau! Outra descrição muito legal que pode me convencer efetivamente a comprar essa calça para minha esposa. Afinal de contas, o vendedor me deu tantas informações interessantes e me tirou às vezes várias dúvidas. Será que ela gosta? Ele já foi lá e falou que não, a maioria das mulheres gostam. Então, esse vendedor é um vendedor que conseguiu vender uma peça. Então, parabéns para esse vendedor, é um vendedor muito bem treinado pela loja da qual ele faz parte. E aí vem a dica, não descreva o seu produto, né? Faça uma resenha apaixonada e verdadeira sobre ele. E a 7ª dica é, não esqueça do melhor amigo do seu cliente.
Todos nós temos bons amigos, né? E a gente costuma recorrer a essas pessoas para tirar dúvida, pedir algum conselho, né? E isso acontece também na internet. A diferença é que na internet parece que é unânime. Todos nós temos o mesmo melhor amigo. E o nome desse nosso mesmo melhor amigo, obviamente, é o Google. Diariamente nós entramos no Google para pesquisar diversas coisas, para pedir opinião de diversas coisas. E o sonho de qualquer empresa de moda é, se alguém digitar camiseta básica masculina, o meu desejo é aparecer em primeiro lugar, né? Esse sonho de ser o número 1 no Google tem todo sentido, porque realmente as pessoas levam muito em consideração o que o Google diz. Há um ditado até, inclusive, que se você não está na primeira página do Google é porque você não existe, né? Tem outras frases, por exemplo, que falam que Deus mora no Google, né? Então, para ver a importância, né, desse buscador no dia a dia de cada um de nós, né? Mas como é que eu faço para me tornar ou para estar na primeira página do Google ou em resultados muito próximos ali do primeiro, né? Não existe nenhuma artimanha assim, meio hacker para fazer isso não. Vários dos meus clientes perguntam: Janderson, mas tem como eu botar um menino lá, colocar um código no site para tentar enganar o Google? Não é uma boa ideia, né? Porque o Google não é o Google se ele fosse tão ingênuo assim, né? E como se trata do melhor amigo do seu cliente, se você ofender, por exemplo, o Google, ele jamais vai te indicar para o seu cliente. E isso é uma regra muito clara e você precisa ter muito atento a isso. Então vamos dar algumas dicas. A primeira dica para que você consiga fazer uma boa amizade com o Google é alimente bem esse robozinho bonitinho chamado Googlebot, que é o robozinho que todos os dias entra na sua página, lê todos os seus conteúdos. Então ofereça para esse Googlebot um banquete de informações dos seus produtos, para que esse robozinho vá lá e leia e ele saiba o que indicar quando alguém perguntar alguma coisa para ele. O que é interessante você colocar aí como os dados numa descrição do produto para que o Google consiga ler bem? O título do produto não é só o título, muitas empresas colocam camiseta básica. O título do produto, na verdade, tem que ser um resumo do produto inteiro. Então, aquilo que é relevante no produto tem que estar descrito no título, porque o título, na verdade, é a resposta, muitas vezes, que aparece para o usuário quando ele pesquisa determinado termo. A descrição ela tem que ser formada por argumentos de vendas. É importante você colocar conteúdos que expliquem o que o produto é, o que o produto faz, para que o produto serve, justamente para que o Google possa indexar e juntar essas diversas palavras para formar uma resposta para o usuário. O terceiro ponto, né, a terceira parte do conteúdo de um produto seria as informações complementares. Tudo aquilo que talvez o cliente não precise ler no começo do produto, mas que ajude ele a formar uma opinião sobre o tal. Por exemplo, você pode colocar, depois da descrição do produto, uma descrição da coleção, informação sobre o estilista, a inspiração que houve para gerar aquela peça e sugestões de looks. Para que serve aquele produto, em que situações você pode usar. E por último, uma tabela com os dados técnicos daquela peça, colocando o tipo de tecido, tipo de corte, costura. Você pode colocar ali também o código de barras, o código de referência, todas essas informações, porque se alguém um dia, por exemplo, utilizar o celular, tirar uma foto de um código de barras do seu produto, ele possa ser encontrado na internet. Um teste bacana para vocês fazerem é o seguinte: tente descrever a sua peça, aquela que você está vendendo na internet, de alguma forma que não seja o título dela, e você verá se o Google consegue ou não consegue encontrá-la, né? Bom, importante é que o conteúdo deve ter palavras ou termos-chave que o Google possa utilizar para responder a perguntas tanto óbvias quanto não óbvias do usuário. Por exemplo, perguntas óbvias que o usuário pode fazer, né? Eu quero uma saia jeans longa, eu quero uma camiseta regata branca, eu quero uma camiseta sem manga, eu quero um body de crochê, eu quero uma regata de algodão. Geralmente, essas perguntas óbvias, uma descrição simples do produto pode resolver, até mesmo o título. Mas tem umas perguntas que o usuário pode fazer que não são tão óbvias, ou seja, que não é tão claro que ele quer comprar o teu produto, mas que pode efetivamente representar, ser um sintoma de que ele está com desejo de comprar ele. Então, pergunta o seguinte: será que algum produto seu responde as seguintes perguntas aí? Eu gostaria de um look floral masculino, eu gostaria de um look para praia, uma camiseta para combinar com a calça jeans clara, um vestido para formatura ou um look para Réveillon. E que tal uma bolsa para combinar com um vestido vermelho?
Se você vende uma bolsa, se você tem um look para Réveillon, é importante que você tenha palavras que quando a pessoa perguntar, o Google consiga juntar e dar uma resposta. E o desejo, né, e a expectativa é que ele dê uma resposta apontando efetivamente para o seu produto. Né? O segundo ponto é torne-se relevante. Faça com que os outros sites e os usuários comentem e indiquem você. Né? O Google utiliza uma estratégia bem interessante para ranquear qual resultado vai aparecer à frente dos outros. Tirando, obviamente, os resultados que são pagos, que são aqueles que aparecem em amarelinho escrito anúncio ou na lateral aí direita do site, o crescimento orgânico do site vai depender muito de como as pessoas, de quão relevante ele é. E como é que o Google usa? A fórmula do Google é muito simples. Quanto mais pessoas estão indicando, ou seja, direcionando, colocando links, apontando para os sites de referência, mais relevância ele tem. E ele utiliza isso também, ele considera também a relevância de quem está indicando. Então, se você consegue, por exemplo, uma matéria num blog muito movimentado aí de internet, pode colocar um review de um produto seu num blog de moda muito famoso, o Google vai, opa, esse cara é mais relevante. Né? Se você faz vídeos no YouTube explicando o seu produto e você coloca o link da página do seu produto, se você faz postagens no Facebook apontando para a página do seu produto, tudo isso vai fazendo com que a sua página tenha maior relevância. Então o robozinho do Google vai pensar, poxa, se tem tantas pessoas indicando essa página, é porque ela deve ser muito relevante. E aí ele vai começar a mostrar você à frente das outras, para as demais páginas, né, de acordo com esse ranking aí que ele constrói. O terceiro ponto é tenha uma loja responsiva. Né? O Google acabou de liberar uma atualização aí nos seus buscadores, nos seus robozinhos buscadores, que ele faz o seguinte: se ele entra, por exemplo, na tua loja e a tua loja não tem um layout que se adapte a telas de celular, por exemplo, que é o considerado o conceito de layout responsivo, ele acaba pensando o seguinte: essa loja não oferece uma boa experiência para o consumidor quando ele acessar pelo celular. Logo, como as pessoas acessam muito pelo celular, eu vou dar uma nota baixa para essa loja e eu vou rebaixar ela no ranking. Então é importante que você, quando escolher uma plataforma ou definir o seu e-commerce, tenha como um atributo obrigatório que essa loja possa ser, essa loja se adapte efetivamente a interfaces mobiles. Né? Se você fizer isso com todo carinho, com todo jeitinho, é muito possível que o Google se apaixone pelo seu site. Né? E se o Google gostar muito do seu site, ele vai começar a indicar para os melhores amigos, né? Para os seus melhores amigos, para a sua rede de contato, e vão fazer com que mais e mais pessoas cheguem à tua loja por indicação dessa nossa querida e amada ferramenta de busca. A oitava dica é: deixe as pessoas tocarem os seus produtos. Parece meio estranho, né, pensar como é que uma pessoa pode tocar um produto na internet, né? Mas antes é importante entender por que as pessoas precisam meter a mão no produto. Se você observar muito bem, as pessoas quando estão numa loja física comprando roupas, você percebe que ela vai manusear aquela peça para sentir a textura, para testar a elasticidade, para movimentar a peça, para ver como é um detalhe das costas, para ver um detalhe da costura. Ou seja, a necessidade que leva as pessoas a tocarem e manusear os produtos é justamente eles terem uma experiência muito mais completa com aquele produto. Bom, como é que a gente faz isso na internet, né? Basicamente, o consumidor toca os nossos produtos na internet através das fotos e vídeos que nós disponibilizamos em nossas lojas. Né? Um exemplo aqui, claro, desse produto que tem três fotos dessa peça, dessa camiseta aí. Então, o consumidor consegue tocar, então o consumidor consegue ver de um lado, consegue ver de outro, mas ele não consegue continuar essa experiência que ele teve, ele só consegue ver dessas duas formas, ele consegue ver uma modelo, mas ele não consegue manusear a peça nesse exemplo. E é importante que, de acordo com o produto, seja um superior ou inferior, dependendo de como o consumidor usa para experimentar ele, para manusear ele numa loja física, que você crie uma sequência de foto que simule esse manuseio. Né? Um exemplo é o seguinte: continuando nessas fotos, poderia, por exemplo, ter uma foto que dá um destaque na manga dobrada, ou que dê um destaque, por exemplo, na estampa como um todo, para o cliente poder ver como é que ela fica.
Pode ter uma foto do detalhe do botão, que é um diferencial nessa peça. Um detalhe também sobre a marca que fica lá no cantinho, perto do braço, que é uma marca dourada super bonita e que dá uma relevância muito importante para o produto. Pode ter uma foto também que dê um close na textura da peça, porque pela textura você já consegue imaginar um pouco de qual é o conforto, qual é a sensação do toque. Tudo isso poderia complementar essas 3 fotos, fazendo com que o consumidor tenha uma experiência muito mais completa de toque, né, com o seu produto. E a 9ª dica é: deixe seu cliente provar a roupa. Esse, sem dúvida, é um dos piores problemas que o e-commerce de moda enfrenta hoje, que é a desconfiança do consumidor quanto ao tamanho que ele deve levar, né? A maioria dos consumidores não conhece suas próprias medidas corporais e tem uma dúvida relacionada ao tamanho da peça que ele está avaliando no momento. O reflexo dessa dúvida toda gera um estresse no processo de compra. O consumidor acaba desistindo de comprar, e existem pesquisas que mostram que 37% dos consumidores que estão no e-commerce de moda e escolhem uma peça, na hora de colocá-la no carrinho, ele desiste por desconhecer, né, as suas próprias medidas corporais ou terem dúvida se aquela roupa vai servir ou não. Quando isso não acontece e ele acaba comprando, pode gerar ainda as devoluções devido à compra errada ou os ajustes necessários por ter comprado o tamanho errado. E todos esses motivos, todas essas situações que acontecem acabam por gerar uma frustração muito grande do consumidor com a marca, porque ele considera que quem errou foi a marca. É muito comum você escutar o consumidor a seguinte frase: esse M não é um M, esse M está com cara de P. Ou, isso aqui é loucura, isso aqui não é um G, isso aqui é um M. Por quê? Porque ele não consegue compreender, né? E ele fica tentando atribuir à marca um problema de que aquela marca não construiu um tamanho de acordo com aquele que ele está acostumado a vestir, aquele que ele acredita que seja o tamanho mais adequado para ele. Outro fato importante é que a modelagem de caimento é o segundo item mais relevante durante o processo de decisão de compra. É um item que está muito à frente, por exemplo, do preço, que é o principal atributo da maioria dos e-commerces, é falar de preço. A modelagem de caimento só perde para qualidade e durabilidade, né? E como é que os e-commerces estão tentando resolver essa situação de permitir que o consumidor prove a roupa, né? É muito comum eles se utilizarem de tabelas de medidas, que tem como objetivo dar uma informação para o consumidor para que ele tente imaginar, tente calcular se aquela roupa vai ou não vai servir nele. Porém, os e-commerce cometem muitos erros em relação à exibição dessa tabela de medidas. A principal delas é não deixar claro se aquela medida que está sendo exibida na tabela é uma medida do corpo ou da peça, né? Sendo que o consumidor não consegue entender como ele pode, não consegue entender como ele avalia uma tabela dessa. Outro erro que acontece muito comum é que as tabelas não trazem informação se aquela medida, caso for da peça, é uma medida circunferencial ou é uma medida plana, o que novamente entrega o consumidor aos achismos, às dúvidas totais, né? Mas mesmo os e-commerce que possuem umas tabelas mais organizadas, eles ainda enfrentam o seguinte problema: para que o consumidor consiga ter uma noção se aquela roupa não vai ou não vai servir nele, ele precisa, primeiro momento, conhecer suas próprias medidas corporais, para depois comparar essas medidas com a tabela, para que aí então o resultado ele tente considerar ou tente definir a partir de uma razão numérica a conceitos de vestibilidade. Porém, o consumidor não consegue, por exemplo, estabelecer qual é a folga, qual é as caixas de folga projetadas para aquela peça, ou como aquela peça deve ficar no corpo, se deve ficar mais justinha ou mais soltinha. Então, por mais que as tabelas sejam uma forma de ajudar o consumidor, ela ainda não é uma solução completa. Além do mais, as tabelas não levam o consumidor a um processo que não é o mais natural, né? Porque é impensável você imaginar que, ao entrar numa loja física, por exemplo, o consumidor ser abordado por um vendedor que entregaria para ele lá uma tabela de medidas, né, e uma fita métrica e, olha, vá lá, se meça, compare com essa tabela e me diga qual é o tamanho da roupa que você pretende levar. E pensando nisso, até agora o meu momento jabá, onde que eu vou falar um pouquinho da minha empresa, para tornar esse processo um pouco mais
um pouco mais natural ou um pouco mais semelhante ao processo, à experiência do consumidor na loja, foi que nós desenvolvemos, através da startup SizeBay, um provador virtual, né? Meio pelo qual que pode ser instalado facilmente nas lojas virtuais, né? Onde que no momento que o consumidor está vendo ali próximo onde ele vê as medidas que ele deve escolher, ele tem um botão semelhante a esse aqui, onde que ele pode habilitar para utilizar o provador virtual. E muito semelhante ao que acontece numa experiência offline, o consumidor então, o que ele precisa fazer? Ele precisa incluir o corpo dele dentro do provador. Ele faz isso de uma forma muito simples, ele aqui seleciona o sexo, informa a altura, opa, deixa eu colocar uma altura mais baixinha, essa mulher aqui não pode ser tão alta, né? Uma altura, ele informa o peso, né? E a idade aproximada. Assim, no momento que ele avança, os nossos algoritmos então deduzem a aparência que o corpo dele tem e ele pode então ajustar, né? Se ele tiver alguma parte do corpo maior ou menor, e quando ele avança, os nossos algoritmos então comparam as medidas que deduzimos do corpo dele com as medidas reais da peça que ele está analisando. Então, a partir desse momento, então, o algoritmo indica qual é o tamanho sugerido para o consumidor e mostra os conceitos de vestibilidade, se vai ficar mais justo ou mais folgado nas principais partes do corpo dele. Aqui a gente também consegue exibir como é que fica o caimento da peça, e até em que ponto a peça vai cobrir o corpo do usuário, né? E quando eu provo cada um desses tamanhos aqui, eu consigo, como num provador virtual, perceber se aquela roupa fica mais justa ou mais folgada em mim. O provador também permite que o consumidor possa atualizar, e verificar e atualizar suas medidas, né? Verificar se aquelas medidas deduzidas estão corretas e se precisar fazer algum pequeno ajuste nas medidas, ele pode vir e informar manualmente, como por exemplo, eu defini que o meu busto tem 100 centímetros e não 92 como anteriormente. Ao partir do momento que eu salvo essa medida, já gera uma nova recomendação, né? Recomendando o tamanho GG e novamente mostrando aqui os conceitos de conforto, né? Das circunferências. E o consumidor continua tendo a opção de, mesmo sendo sugerido um GG, ele poder selecionar um M, um P ou algo do tipo. Retornando aí do nosso glorioso momento Jabá, vamos voltar às nossas dicas que estão chegando ao final, gente. Pois é, a palestra aí rendeu, né? E a 10ª dica e última dica de hoje é: evite filas no nosso caixa. É provável que muitos de vocês aí já devem ter abandonado um carrinho ou uma cestinha de compras numa loja quando você se deparou com a fila no caixa, né? E aquela fila que não anda, que demora e tudo mais. Esse é um problema que também atinge o e-commerce, né? Como é que o e-commerce entende fila? Fila é toda a burocracia e todos os processos desnecessários que você impõe para que o consumidor realize no momento do checkout, né? Então imagina que o consumidor foi lá, foi muito bem indicado, chegou na loja, gostou, conversou com o vendedor falou super bem, aí ele foi lá, utilizou o plugin do SizeBay para descobrir realmente qual era o tamanho que ele devia levar e qual era a experiência da roupa, e ele adorou a experiência da roupa, e então ele coloca o produto no carrinho e leva para o meio de pagamento e vai lá pagar. E aí o que acontece? Quando chega lá no meio de pagamento e tem um formulário interminável, um monte de processo, perguntando até a idade e o aniversário do seu cachorrinho. Então, esse é um grande problema dos e-commerce que precisa ser evitado. Toda e qualquer informação ou processo que não seja relevante ou extremamente necessário para que o consumidor conclua a compra deve ser retirado do momento de checkout. Porque no momento de checkout, que pode ser considerado aquela fila lá, o que mais o cliente faz numa fila é refletir sobre a vida e principalmente sobre a necessidade e urgência dele comprar ou não aquele produto que está na cestinha. Então, sempre que você impor qualquer tipo de processo que demore para o consumidor a concluir o processo de compra, maiores são as chances dele acabar desistindo do processo de compra, né? Então, vamos maneirar aí, gente. Qualquer informação extra que você precise do consumidor,
utilize outros momentos para perguntar. No momento que você enviar uma pesquisa de satisfação para ver se ele recebeu o produto ou não, ali você pode perguntar outros dados, outras informações que vão ajudar você a ter uma compreensão melhor do teu consumidor. Mas nunca, jamais no momento do checkout. Bom, gente, a gente ainda vai ter uma dica extra. A palestra ainda não acabou. A dica extra até para fazer sentido com o título da palestra, né? Eu não passar por mentiroso. A última dica, então, que é a nossa dica extra, a entrega é o início de uma nova venda. Você não pode imaginar que a venda termine quando o meio de pagamento aceitar o pagamento do cliente. Ali começa um novo ciclo e ali começa uma nova venda, né? Lembrando que esse processo, logo após o consumidor realizar o pagamento, é um dos processos onde ele se sente mais vulnerável, né? E é onde você pode mais demonstrar cuidado, carinho e atenção por ele. Por que ele se sente vulnerável? Bom, basicamente ele faz um pagamento, ele pagou o produto e ele tem uma expectativa, né? Uma promessa de que esse produto vai chegar na casa dele. Então, durante todo esse processo, ele se sente muito vulnerável e cabe ao e-commerce reduzir essa ansiedade, conversando frequentemente com esse cliente, né? Através de mensagens eletrônicas e tal, mas atualizar o cliente sobre o status do pedido, sobre o status do tracking, se ainda está na loja, se está embalando, se já saiu, também sobre o prazo de entrega. Converse com o cliente e mostre para ele que você está cuidando dessa entrega, acompanhando de perto para que chegue no prazo combinado. Esteja disponível sempre, ofereça canais diretos para que o cliente possa conversar com você, né? Pode ser um chat, pode ser um e-mail e responda essa conversa, responda essas interações que o cliente tem, né? Resolva qualquer dúvida ou problema. Sempre quando surgir uma dúvida ou um problema, seja rápido em dar uma resposta para o consumidor. Demonstre seu comprometimento e atenção para que ele se sinta realmente cuidado, né? E por último, surpreenda seu cliente. Essa é uma coisa que a parte de entrega ela é fundamental, ela é fantástica, porque quando aquela caixinha com a roupa chega até a casa do cliente e ele abre, é aquele momento onde que ele vai tornar real toda a experiência que ele teve. Então, se toda a experiência de compra foi bacana, quando ele abre aquela caixa, como é que você pode surpreender ele? Enviando algo a mais, algo além daquilo que ele pediu, né? Algumas lojas, por exemplo, enviam alguns brindes, né? No caso da Virá, que a gente ouviu ali, ele manda um pregadorzinho de roupa, né? Ele manda uma dica, pode mandar então um voucher, mas não aquele voucher, ganha 25% de desconto. Personalize isso, fale, poxa, que bacana, você comprou uma calça jeans escura, segue algumas sugestões de camisetas que vão combinar com essa calça jeans. E aí sim você pode oferecer um cupom de desconto. Mas encante seu cliente, faça ele se sentir único, faça ele se sentir importante, né? E com isso você vai gerar o desejo dele repetir essa experiência, porque quando nós temos uma experiência boa, é natural que nós queiramos repetir essa experiência várias e várias e várias e várias vezes. E é assim que você mantém realmente a fidelidade do consumidor na internet, essa coisa que não existe fidelidade, existe sim. Se você consegue gerar uma experiência completamente diferente dos outros e-commerces, mesmo que o preço do outro seja barato, mesmo que o produto seja o mesmo, você consegue fazer com que o consumidor queira repetir aquela experiência com você, porque com você ele pode se sentir especial. E aqui tem um depoimento muito bacana que eu esqueci de mencionar lá na frente quando eu estava falando daquela loja Use Virá. Olha só que bacana, uma consumidora quando viu um outro consumidor falando bem da marca que ela admira, olha só o depoimento dela. Vocês são realmente sensacionais, com aquele e-mail de feliz aniversário, com cada sacola feita à mão, com cada pregadorzinho enviado junto com a encomenda. Com essa reciprocidade é que dá gosto da gente ser cliente. Tá vendo que bacana, né? Esse é um depoimento sincero de um consumidor que realmente se sente amigo dessa marca, que teve experiências fantásticas desde a compra até a entrega e que por isso ele realmente declara que ele gosta e gostaria e vai repetir várias e várias vezes essa mesma experiência. E falando em gostar da experiência,
Espero que vocês tenham gostado da palestra, do tema, da abordagem e que vocês sintam desejo realmente de experimentar de novo, né? Outras palestras como essa, de experimentar realmente se lançar aí no mercado online. Quero deixar aqui também os meus contatos para que, se vocês tiverem alguma dúvida, algo que passou muito rápido na palestra, que vocês querem ter alguma informação, vocês podem entrar em contato comigo também. Aproveitar também para deixar um convite para que vocês acessem o nosso site, www.sizebay.com, conheçam um pouco do nosso blog, deem uma lida lá nos nossos artigos e teste o nosso plugin, né, informando seus dados ali e verificando o quão assertivo a gente consegue ser aí na dedução das suas medidas corporais. Se a gente for feliz e deduzir perfeitamente as suas medidas, por favor, compartilhe nas suas redes sociais o nosso produto. E tendo qualquer dúvida, qualquer necessidade aí sobre o serviço, contratação, entre em contato conosco aí pelos contatos e vamos lá!